Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje a gente vai responder uma questão da segunda fase de Direito do Trabalho. Vou mostrar aqui no Vademecum como você busca a fundamentação jurídica e vou responder ela na tela e você vem me acompanhando. Então vem comigo. Então, pessoal, mais um vídeo respondendo questões da segunda fase do AB. Hoje, Direito do Trabalho. Já peço para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações e também nos seguir nas nossas redes sociais. Sem mais demora, vamos lá, questão na tela. Pessoal, é uma questão do 29º exame do AB, que foi de 2019. Gleicimar e Rosane trabalham em uma indústria farmacêutica, sendo Gleicimar contratado como estagiária e Rosane como aprendiz. Ambas assinaram um contrato de 1 ano, tendo sido observadas todas as exigências legais. No 10º mês do contrato, ambas informaram aos respectivos superiores imediatos que engravidaram. Gleicimar e Rosane, ao serem desligadas ao final do contrato, foram orientadas por parentes e amigos que teriam estabilidade e por isso deveriam tomar alguma providência. Em razão disso, Gleicimar ajuizou reclamação trabalhista, no qual postulou a reintegração em virtude da gravidez e teve a tutela de urgência deferida. Diante do caso narrado, das disposições legais e do entendimento do TST, responda às indagações a seguir. Letra A. Que tese jurídica você defenderia como advogado da sociedade empresária em relação à estabilidade pleiteada por Gleicimar? Então, pessoal, Gleicimar era estagiária e Rosane era aprendiz. A gente sabe que empregadas gestantes têm direito à estabilidade, não podem ser dispensadas sem justa causa. Só que a palavrinha-chave aqui é empregada. A gente sabe que Rosane é empregada porque o contrato de aprendizagem ele gera vínculo de emprego. Mas estagiário gera vínculo de emprego ou não gera? Essa é a primeira coisa que a gente tem que descobrir para poder responder corretamente essa questão. Então, vou mostrar no Vademecum como que a gente faria isso. Como a gente está falando de estágio, a gente sabe que tem uma lei específica tratando sobre o contrato de estágio, tá? Quando a gente pesquisa aqui no Vademecum, a gente encontra a lei número 11.788 de 2008. Vamos dar uma olhada nela para ver se a gente encontra alguma coisa sobre isso? Aqui, Lei 11.788 é a lei que dispõe sobre o estágio. E aí a gente vai dando uma lida aqui, pessoal, e a gente vai encontrar uma informação muito importante que está aqui no artigo 3º. Ele fala o seguinte, que o estágio não cria vínculo de empregatício, não cria vínculo de emprego de qualquer natureza, tá? Então o estagiário, ele não tem vínculo de emprego com a empresa. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, ok? Mas a gente não pode simplesmente fundamentar falando que ela era estagiária, a gente tem que fundamentar o porquê que ela não tem direito sendo estagiária. Então vamos tentar buscar algum fundamento que fala sobre gestante. Ok, vamos lá, vamos para a CLT. Aqui na CLT, pessoal, no índice remissivo, vamos pesquisar sobre gestante. Gestante, dispensa arbitrária, tá mandando a gente lá para o ADCT. Garantia de emprego tá mandando a gente para a súmula 244 do TST. Vamos dar uma lida nessa súmula para ver se ela nos ajuda? Aqui, pessoal, a súmula 244 tá falando justamente sobre a estabilidade provisória da gestante. E lendo ela, aqui no inciso 3, no item 3, ele fala o seguinte: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória. E o detalhe aqui, pessoal, era que a Gleicimar, ela não era empregada. A gente acabou de achar fundamente que ela não era empregada por ser estagiária. Então a gente pode combinar a súmula 244 do TST com a lei do estagiário e a gente vai ter a fundamentação jurídica completa para essa resposta, ok? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela. Então, pessoal, vamos lá, vamos responder aqui a questão A. A gente já achou o fundamento lá na lei do estágio e também na súmula 244 do TST. Vamos responder ela mais ou menos da seguinte forma. Gleicimar não tem direito a estabilidade provisória, considerando que era estagiária e não empregada. O artigo 3º caput da Lei 11.788 de 2008 estabelece claramente que o contrato de estágio não gera vínculo de emprego. Além disso, a súmula 244.3 do TST estabelece que a garantia provisória no emprego será devida
as empregadas gestantes, ou seja, as empregadas, né? Assim, por não ser empregada, Gleicimar não faz jus à estabilidade. Ok, simples, direto. A gente responde a questão, fundamentamos na lei, fundamentamos na súmula, e aí você iria acertar na íntegra a alternativa A, o enunciado da letra A. Vamos ler agora a letra B. Que medida judicial você, como advogado da empresa, adotaria para tentar reverter a tutela de urgência deferida em favor de Gleicimar? Então, pessoal, basicamente, o que a alternativa B quer saber de você? Teve uma decisão nesse processo, é uma decisão interlocutória, porque não foi na sentença, foi no meio do processo, e quer saber qual que é o recurso que você poderia protocolar. E a gente tem que lembrar que se a gente tivesse no CPC, a gente poderia tranquilamente protocolar um agravo de instrumento, porque lá no CPC, as decisões interlocutórias são recorríveis por meio de agravo de instrumento. Aqui no processo do trabalho, por mais que a gente tenha um agravo de instrumento, mas ele serve para outra coisa completamente diferente. Será que dá para recorrer de decisão interlocutória? Vamos tentar encontrar a resposta para isso aqui no nosso vademecum. Pesquisando aqui no nosso índice remissivo, vamos pesquisar por decisão interlocutória. Decisões interlocutórias e recorribilidade, súmula 214 do TST. Vamos dar uma lida nessa súmula 214 do TST? Ela fala o seguinte: decisão interlocutória e recorribilidade. Na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato, salvo nas hipóteses de decisão de TRT, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, que acolhe exceção de incompetência. Então não é o caso, tá? Então essa súmula aqui deixa claro pra gente que as decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis de imediato. Então, na prática, o juiz proferiu a decisão, você não pode recorrer. Saiu a sentença, aí lá no final, depois da sentença, você entra com recurso ordinário. Só que aqui é um caso de urgência, porque foi deferida uma reintegração para uma empregada que legalmente não tem direito à estabilidade. Então a empresa ela vai ter prejuízo financeiro porque vai ter que pagar os salários dessa empregada. E é urgente, então a empresa teria algum tipo de medida, aí a gente tem que pegar e analisar a situação. E aí você precisa entender um pouquinho de processo, né? Obviamente, se é uma decisão urgente e se a empresa tem o direito, que está na lei, você não precisa ter instrução nesse processo, não tem que ter audiência para provar nada disso, a gente poderia tentar um mandado de segurança, certo? Perfeitamente. Seria o caso de mandado de segurança, mas a gente tem que tentar encontrar o fundamento para isso, ok? Aqui no nosso vademecum, pessoal, a gente tem um índice remissivo de legislação complementar e súmulas. A gente poderia pesquisar por mandado de segurança. Olha o tanto de súmula que tem relacionado a mandado de segurança. Do TST são menos, mas ainda tem algumas, tá? Agora, claro, para a gente não ter que abrir todas elas, talvez na prova você tivesse que abrir. A gente já vai direto na súmula 414 do TST. Vamos dar uma lida nela. Olha só, pessoal, a súmula 414 do TST fala o seguinte: mandado de segurança, tutela provisória é concedida antes ou na sentença. No caso de tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio. É exatamente essa a fundamentação que a gente precisa. Então a nossa resposta ficaria mais ou menos da seguinte forma: no presente caso, caberia mandado de segurança, considerando que a súmula 414, aqui é o item 2 da súmula, determina que no caso de deferimento de tutela antecipada antes da sentença, caberá mandado de segurança, vez que as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Dessa forma, a gente iria acertar a integralidade dessa questão aqui, tanto a letra A quanto a letra B. Letra B mais chatinha um pouquinho de estar encontrando a resposta, encontrando esse fundamento. Se a gente estivesse utilizando um vademecum específico dessa disciplina, seria um pouco mais fácil, mas tá aí a resposta. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo os seus comentários e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.